Rapaz, tem coisa que a gente carrega na boleia da vida sem querer. Igual poeira de estrada que entra pela janela aberta e só vai embora quando Deus resolve mandar uma chuva forte. Eu sou o Zeca Estrada, caminhoneiro velho de guerra, rodado nesse Brasilzão, e o que eu vou te contar agora aconteceu quando eu estava puxando carga pelo Tocantins, num trecho quente, abafado, daqueles que o silêncio parece gritar no ouvido da gente. Eu parei meu caminhão numa cidade pequena, dessas onde todo mundo se conhece pelo apelido e pela sombra que projeta no chão. Fui tomar um café num boteco simples e foi ali que conheci um casal que parecia carregar o mundo nas costas. Gente boa, educada, mas com um peso no olhar que não combinava com a idade deles. Conversa vai, conversa vem, e eu senti que tinha coisa mal resolvida ali, coisa que não era só problema comum de casal. Eles estavam juntos desde muito novos, um amor que cresceu rápido, daqueles que o povo desconfia, mas que resiste a tudo. Sobreviveram a acidente grave, hospital, risco de morte, promessa feita em oração e lágrima derramada em silêncio. O tipo de história que faz a gente acreditar que quando é pra ser, nada separa. E por muito tempo, realmente nada separou. O casamento deles foi bonito, simples, abençoado. Céu fechado, ameaça de chuva, mas tudo deu certo. Como se alguém lá de cima tivesse segurado as nuvens só para ver aquele amor se firmar. Eles começaram a vida juntos cheios de planos, sonho de casa própria, de filho correndo no quintal, dessas coisas que aquecem o peito da gente. Só que foi depois disso que a estrada deles começou a ficar estranha. Uma pessoa da família, sempre presente demais, sempre com um comentário atravessado, sempre olhando o que não era dela. Daquelas que entram na sua casa elogiando, mas saem levando um pedaço da sua paz. E eu, como caminhoneiro velho, já aprendi que inveja não faz barulho quando chega. Ela senta quieta no canto e espera. Com o tempo, o marido começou a mudar. Não foi de uma vez não, foi igual o caminhão desregulado, que começa a puxar para o lado sem você entender o motivo. O olhar dele ficou vazio, a conversa curta, o carinho sumiu. Do nada ele dizia coisas que não combinavam com a história deles. Falava em ir embora, em ódio sem explicação, em vontade de sumir. A mulher não entendia nada. Chorava escondido, orava calada, tentava conversar, mas parecia falar com alguém que não estava mais ali. Era o mesmo corpo, a mesma voz, mas a presença era outra. Quem já passou por isso sabe. A pessoa fica perto, mas distante demais para alcançar. Em poucos dias a rotina virou um inferno. Discussão sem motivo, silêncio pesado, decisões bruscas. Ele saiu de casa como se estivesse sendo empurrado por algo invisível. Nem a própria família reconhecia mais aquele homem. No trabalho ele mudou. Em casa virou um estranho. Na alma parecia perdido. E o mais assustador, meu amigo, não era a separação em si. Era a sensação constante de que tinha algo ali, rondando, se alimentando daquela dor. Algo que não aparecia, mas que deixava rastro. Um clima pesado, um cansaço que não passava, uma angústia que chegava sem avisar. Foi nesse ponto da história que eu, sentado naquele boteco simples do Tocantins, senti um arrepio subir pelas costas. Porque estrada ensina muita coisa, e uma delas é reconhecer quando o problema não é só humano. Ali, naquele começo de tragédia silenciosa, a rotina tinha sido quebrada, e o que vinha pela frente não era coisa leve não. Depois que ele saiu de casa, a vida daquela mulher virou um silêncio que doía mais que grito. Ela acordava todo dia esperando uma mensagem, um sinal, qualquer coisa que dissesse que aquilo tudo era só um pesadelo mal contado. Mas o celular ficava mudo e a casa, grande demais para uma pessoa só, parecia respirar pesado, como se cada canto guardasse uma lembrança pronta para machucar. O homem foi morar com um parente próximo e olha que coisa estranha. Quanto mais perto dessa pessoa ele ficava, mais distante ele parecia de quem realmente amava. O comportamento dele piorou. Ficou agressivo, grosseiro, falando coisas que nunca tinha dito na vida. No trabalho, começou a errar, discutir, perder o controle. Gente que conhecia ele há anos dizia que parecia outro sujeito, alguém vazio, sem rumo, sem brilho no olhar. A mulher, sem entender, começou a buscar respostas, primeiro na fé, do jeito mais simples. Orava sozinha, ajoelhada no quarto, pedindo proteção, pedindo clareza, pedindo que, se aquele casamento tivesse que acabar, que fosse de forma limpa, sem ódio.
mas toda vez que ela tentava rezar, vinha um aperto no peito, uma sensação ruim, como se algo tentasse impedir aquelas palavras de subir. Foi aí que ela começou a ligar os pontos. Aquela parente, sempre presente demais, sempre comparando, sempre reclamando da própria vida enquanto observava a felicidade alheia. Comentários cheios de veneno disfarçados de brincadeira, olhares longos, interesse exagerado, uma curiosidade que ultrapassava o limite do normal. E sempre que essa pessoa aparecia, o ambiente pesava. A mulher ficava cansada, sem energia, como se tivesse sido drenada. A sogra, mais experiente, foi a primeira a falar o que ninguém tinha coragem. Disse que sentia coisa ruim ali, que aquela inveja não era comum. Falou de maldade, de coisa feita por trás, de intenção suja. Não como acusação, mas como alerta. E isso caiu como um trovão no coração daquela esposa. Desesperada, ela buscou ajuda espiritual. Gente que entende dessas coisas que não se veem, mas se sentem. Sem contar muitos detalhes, sem dar nomes, apenas relatou o que estava acontecendo. Mandou fotos, explicou o comportamento estranho, o afastamento repentino, o ódio sem motivo. E a resposta veio gelada, direta, assustadora. Disseram que havia interferência, que alguém próximo tinha desejado e provocado aquela separação, que não era amor rompido, mas confusão plantada, que a mente dele estava embaralhada, os sentimentos trocados, a alma pesada. Disseram também que ela era mais forte espiritualmente, por isso sentia o peso, mas não quebrava. Já ele, mais sensível, estava sendo atingido em cheio. Enquanto isso, o homem começou a sentir nojo da presença daquela pessoa invejosa. Sempre que ela aparecia, ele passava mal, ficava inquieto, não conseguia dormir. Chegou ao ponto de preferir dormir em lugar improvisado só para não cruzar com ela. Algo dentro dele rejeitava, mesmo sem entender o motivo. Poucos dias depois de um trabalho espiritual feito, ele apareceu na antiga casa. Não voltou como marido, mas como alguém confuso, pedindo abrigo, pedindo tempo. Disse que sentia paz ali, mas a cabeça ainda estava bagunçada. Dormia em quarto separado, evitava conversa profunda, mas o ódio tinha diminuído. Quando ela contou tudo o que tinha descoberto, ele empalideceu. Disse que aquilo explicava exatamente o que sentia. A confusão, a raiva sem causa, o peso no peito. Chorou como o homem que percebe que quase perdeu tudo sem saber por quê. Mas a tensão ainda não tinha acabado, porque quando mexe com coisa errada, meu amigo, a reação vem. E o que estava segurando aquela história longe do fundo do poço começava a ceder. Mesmo com ele de volta à casa, nada era simples. O ar ainda pesava. Não era aquela paz completa de antes. Era uma calmaria desconfiada. Igual estrada depois de acidente, quando o silêncio deixa a gente alerta demais. Ele acordava suado no meio da noite, com sensação de estar sendo observado. Sonhava coisas ruins, sempre com discussões, gritos e alguém rindo no fundo, uma risada que não tinha rosto. Durante o dia, tentava agir normal, mas qualquer coisa tirava ele do eixo. Às vezes ficava horas olhando para o nada, sentado na beira da cama, como se estivesse tentando lembrar quem ele era. A mulher, por sua vez, vivia num misto de esperança e medo. Esperança de recuperar o marido, medo de perder ele de vez, não para outra pessoa, mas para algo que ela não conseguia enfrentar. Foi nesse período que as coisas começaram a piorar de verdade. Objetos da casa caíam sem motivo, portas batiam mesmo sem vento. O clima ficava pesado do nada, principalmente quando alguém mencionava o nome daquela parente. Era como se sentisse que estava perdendo o controle da situação. E aí veio o pior momento. Numa visita inesperada, o homem cruzou com ela. O corpo dele travou. O coração disparou. Ele sentiu uma raiva misturada com nojo, algo físico, quase incontrolável. Saiu do lugar passando mal, vomitou, tremeu inteiro. Foi ali que ele teve certeza de que aquilo não era normal. Não era psicológico apenas. Tinha algo errado, algo imposto. Naquela noite, ele desabou de vez. Contou tudo o que sentia, tudo o que passava na cabeça, tudo o que não conseguia explicar.
Admitiu que quase destruiu o próprio casamento sem entender o motivo. Pediu perdão, mas ainda se sentia fraco, como se algo pudesse puxar ele de volta para o fundo a qualquer momento. A mulher segurou firme, mas por dentro também estava no limite. Porque amar alguém assim é caminhar numa estrada sem farol, só confiando que não vai cair no abismo. E naquele ponto da história, meu amigo, eles estavam à beira dele. O mal ainda rondava, e a queda parecia mais próxima do que nunca. Depois daquela noite pesada, algo finalmente começou a mudar. Não foi de uma vez, não foi milagre instantâneo. Foi igual estrada ruim que aos poucos começa a ganhar asfalto novo. A mulher decidiu que aquela casa não seria mais território de medo, fortaleceu a fé, bloqueou o contato, cortou o laço, fechou porta que antes tinha ficado aberta por educação demais. O homem, pela primeira vez em muito tempo, começou a sentir alívio. Não total, mas suficiente para respirar sem dor no peito. Dormiu uma noite inteira sem pesadelo. Acordou leve, com sensação de estar voltando para o próprio corpo. Disse que ali dentro daquela casa sentia paz. Uma paz simples, limpa, que não sentia havia meses. Com o tempo, ele recuperou o jeito antigo. O olhar voltou a ter vida. O tom de voz mudou. O carinho reapareceu, ainda tímido, mas verdadeiro. Pediu perdão mais de uma vez, não só com palavra, mas com atitude. Reconheceu que tinha sido manipulado por algo que ele não entendia, mas que agora não tinha mais força ali. A presença daquela parente sumiu. Quando aparecia de longe, já não causava reação. O bloqueio funcionou. A inveja perdeu espaço. E isso é uma coisa que pouca gente entende. Inveja só entra onde tem fresta, onde tem excesso de confiança, disposição, de contar demais a própria felicidade. O casal se reergueu, não como antes, porque depois de atravessar o inferno, ninguém volta igual, mas mais forte, mais atento, mais unido. Aprenderam que nem todo sorriso é torcida, nem toda visita é carinho, que tem gente que se alimenta da queda dos outros, mesmo que seja da própria família. Hoje eles seguem a vida com mais silêncio e mais proteção. Planos continuam, sonhos também, mas agora com o pé no chão e o coração blindado. A experiência deixou marca, deixou cicatriz invisível, mas também deixou lição. E eu te conto isso, meu amigo, não para espalhar medo, mas para abrir o olho, porque estrada não mata só com buraco, mata com distração. E a vida é igual. Às vezes o perigo não vem de fora, vem de quem senta na sua mesa e repara demais no que é seu. Se essa história te fez lembrar de alguém, se você já sentiu um peso estranho perto de certa pessoa, comenta aí. Quero saber se você acredita que inveja pode ir além da palavra e virar coisa pior. Se você chegou até aqui, segue o canal, porque sempre tem mais história para contar. E aproveita para assistir também o vídeo anterior, o último roteiro que eu contei aqui, chamado A Inveja que Quebrou Meu Lar. Eu sou o Zeca Estrada, e lembra sempre, nem todo perigo buzina antes de passar.